Mas esse ele não é o Messias, Ué. é o anticristo. Mas no texto não diz anticristo, mestre. O texto está falando o Messias. Aonde que o senhor vê o anticristo aqui? Eu quero entender que o senhor, como especialista em tipologia, o senhor entende que está falando de Cristo aqui. Não é possível falar que é anticristo aqui se o texto não fala. Não o senhor está falando. colocando a palavra na Bíblia, pense. Não, com não. todo o respeito que eu tenho pelo Não. senhor. Mas o senhor está colocando a palavra na Bíblia. A pergunta que eu vou fazer, você aprendeu com quem isso? Eu aprendi na Bíblia, mestre. Ah, É só a gente ler a Bíblia. então, peraí. Então tem exegese, é a interpretação da Bíblia. Então você fez uma exegese. Mestre, eu é quero fazer uma interpretação pergunta pro sua. senhor. Então não dá. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. O senhor está me Não, dizendo que então não aqui, dá. que aqui é o anticristo. Eu quero saber onde o senhor vê o anticristo aqui, mestre. Samuel, Eu gostaria de entender. Se a nação Samuel, de Israel já rejeitou Samuel, Cristo 2 vezes, Samuel, o que vai ser feito depois? Samuel, Fala, povo de Deus, graça e paz. Estamos através do canal Josiel Locutor. Nós estamos aqui com nobres convidados hoje. E nós estaremos aqui com 1 hora de programação no nosso canal Josiel Locutor. Para você que não me conhece, eu sou o Josiel Frota e nós vamos estar todas as quintas-feiras, das 21 às 22 horas, debatendo Bíblia. Esse é um canal onde nós estaremos debatendo Bíblia. Hoje, com o tema O Arrebatamento da Igreja. Acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Qual é a sua opinião, meu prezado ouvinte? Qual é a sua opinião? Você é pré-tribulacionista, ou você é pós-tribulacionista, meso-tribulacionista, ou você não está entendendo o que estamos falando? Fique aqui e nós teremos aqui os nossos debatedores, que nós estaremos aqui conversando, cada um com a sua opinião. Nós também temos uma enquete aí no YouTube. Participe da nossa enquete, responda. Você é a favor, você entende que a igreja vai passar pelo período tribulacional, vai conhecer o anticristo, o falso profeta ou não? Escreva aí, deixe o seu comentário no chat do YouTube. Esse canal Josiel Locutor tem por objetivo ajudar os missionários. Nós estaremos ajudando os missionários em Malawi, na África. E eu quero mostrar para você por que eu quero que você se inscreva hoje nesse canal. Solta aí, Tiago, o vídeo dos missionários lá em Malawi, na África. Oi, gente, tudo bem? Paz, meus queridos. Eu sou o missionário Paul. Eu sou a missionária Aline Matope, Estamos bem aqui na África. Estamos aqui bem no Malawi, bem perto do Moçambique. dos países mais pobres do mundo. Então a gente precisa muito do apoio dos irmãos, da igreja. E agora com o canal do Josiel Locutor, se inscreva, participe das lives, porque este canal está se propondo a ajudar na missão. Então, se eles atingirem aí a quantidade necessária pelo YouTube de inscritos, de visualizações e o que for necessário, eles irão nos ajudar aqui na obra missionária. Então, faça parte deste canal, se inscreva, comente, compartilhe e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça, se inscreva aí no canal Josiel Locutor. Vamos ajudar a obra missionária aqui, vamos levantar e ajudar, quem sabe, o seu apoio vai chegar, pregar a palavra, né, para todo lugar que você ajudar, vai conseguir ministrar, ajudar as pessoas, não somente com dinheiro, com comida, mas também com a palavra de Deus, né, a vida espiritual. É por isso que nós queremos que você se inscreva nesse canal, gente. Não custa nada, é gratuito. Vai lá, se inscreva no canal. Se você está pelo Facebook ou pelo Instagram, vai lá, gente, rapidinho no canal do YouTube, Josiel Locutor, e se inscreve, deixa o seu like, compartilha, chama todo mundo aí, que nós hoje estamos aqui na mesa escatológica. E nós temos aqui a honra de receber aqui os nossos ilustres convidados. Samuel, seja bem-vindo, suas palavras iniciais. Pai do Senhor, povo de Deus, é um motivo de muita alegria para mim estar aqui hoje nessa noite, poder falar da palavra de Deus, né? Confesso que estou um pouquinho nervoso, não esperava ser eu convidado para estar debatendo com esse ícone que é o Mestre Mauro, muito respeito, muito carinho pela vida do Senhor, e espero que Deus possa usar nossas vidas. Também agradeço ao Josiel Locutor, pastor Frota, pela oportunidade, e espero que Deus possa falar através da minha boca, que venha trazer luz a esse tema, e espero que você possa, ouvinte, entender a palavra de Deus. Temos também a honra de receber aqui, conhecido no Brasil como ex-professor do então deputado e pastor Marco Feliciano. Eu estou falando do pastor e mestre Mauro. Pastor, a paz, seja bem-vindo, suas palavras iniciais. eu sou conhecido como o Gaguinho. Bem, é uma alegria para mim de estar aqui, e eu quero pensar que esse momento vai ser um momento muito gratificante para nós, para todos nós. É que esse podcast possa atingir
a todos e que aquilo que nós vamos debater pós ou pré, o importante é que nós sabemos, todos nós estamos cientes que Jesus vem. Maravilha. E olha, meus irmãos, para refutar os nossos debatedores, nós temos a honra de receber aqui o pastor Frota Rodrigues. Pastor, a paz, seja bem-vindo, suas palavras iniciais. A paz do Senhor a todos. É um prazer muito grande estar aqui, através do canal José o Locutor. E nesta noite quero cumprimentar aqui o mestre Mauro, né? A quem conhecemos recentemente, já temos informações do seu conhecimento, né? O seu desenvolvimento na área docente, né? Também o nosso amigo Samuel Brito, né? Prazer estar com você nesta noite. Estaremos aqui dando o nosso melhor para contribuição na obra de Deus. E nesta noite, mais especificamente nesta live sobre o arrebatamento da igreja e também incluindo aí a grande tribulação. Que maravilha, meus irmãos. Nós vamos então para a primeira pergunta. Gente, é o seguinte, nós vamos à pergunta inicial, que é óbvia. Vamos perguntar para o nosso Samuel Brito, o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Me diga como será e por quê. 3 minutos. Amém. Bom, eu fui criado, né, em igreja pentecostal, graças a Deus minha mãe me instruiu desde criança. E, pelo menos na cidade de Taubaté, eu não conheço uma igreja pentecostal que não seja pré-tribulacionista. Então, durante mais de 20 anos da minha vida, eu fui inserido nesse meio. Porém, eu sempre fiquei com umas dúvidas ao ler os textos bíblicos e toda vez que eu perguntava para um pastor, para um presbítero, sempre tinha uma resposta que para mim parecia um pouco vaga. Até que uns anos atrás, eu conversando com o meu barbeiro, um abraço, Vitinho, Deus te abençoe, ele me introduziu, na verdade, o pós-tribulacionismo. Até então não conhecia, ele me apresentou e a partir disso eu comecei a estudar sobre. E estudando a Bíblia e estudando a teologia pós-tribulacionista, eu entendo que a igreja estará presente na grande tribulação e que isso de maneira alguma vai denegrir a imagem da igreja. Muito pelo contrário, vai demonstrar o poder de Deus através da sua igreja, através da fé dos seus filhos e através da martirização. Isso não é problema nenhum para mim e espero hoje apresentar para os irmãos essa visão. Que maravilha, que maravilha. Essa é a opinião do nosso Samuel Brito, pós-tribulacionista. Queremos perguntar para o professor, mestre Mauro, pastor Mauro, o arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Me diga como será e por que 3 minutos, pastor. Eu discordo do irmão Samuel. Eu ensino e eu creio que a igreja do Senhor Jesus, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Maravilha, pastor. Encerrou seu tempo? Ainda tem 1 minuto. Bom? Não? Você encerrou. Maravilha. Meus irmãos, é o seguinte, nós vamos então agora, uma pergunta do pastor Frota. Ele vai perguntar ao nosso irmão Samuel Brito. Faça a sua pergunta, pastor. Caro irmão Samuel Brito, eu tinha a primeira pergunta, você já respondeu, que é o que o levou a aderir a essa vertente de interpretação sobre o momento que deve ou não deve acontecer o arrebatamento dos fiéis. Mas você já respondeu, eu vou fazer uma outra pergunta. Em Atos 1:7, Jesus disse aos discípulos: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. A pergunta é, por que a preocupação com um assunto futuro tão complexo? O Samuel vai responder, mas antes, eu quero falar aqui, bem rapidinho, gente. Samuel vai responder agora. Eu quero falar dos nossos patrocinadores. Sem os nossos patrocinadores, esse debate não estaria acontecendo. Eu quero falar do nosso patrocinador Padaria Novo Horizonte. Coloca aqui, Tiago. A Padaria Novo Horizonte. Você já experimentou, gente, aquele pão francês macio por dentro e crocante por fora? Pão trincado, craquelado e crocante? Não experimentou? Então você precisa conhecer a Padaria Novo Horizonte. Por lá, além de pães artesanais, você encontra massas folhadas como croissant de vários recheios, salgados, sortidos e sofisticado. Massa que desmancha na boca, melhor do que aquelas receitas de YouTube, gente. Tem também confeitaria em geral, como bolos, confeitados, tortas e muito mais. Por lá, você terá atendimento de qualidade, produtos de qualidade e o principal, excelente preços. O endereço lá é Rua Honório Lemes, número 17, bairro Novo Horizonte. Um abraço para o Márcio, proprietário da padaria, e a Jennifer. Márcio, aquele abraço. Então você está convidado
ir lá, gente, na padaria Novo Horizonte, ok? Samuel, a sua resposta. Pastor, quer reiterar a sua pergunta? O tópico, a parte B aí. Pergunta: por que a preocupação com um assunto futuro tão complexo? Amém. Excelente pergunta, 3 pastor. minutos. Excelente pergunta, agradeço, né? Bom, ao que se diz assunto salvífico, creio eu que esse não seja um tema que vá condenar ou não a pessoa. Então, para a gente fica até um pouco mais tranquilo debater, de evitar de cometer alguma heresia, né? E assim, eu entendo e eu aprendi quando eu me tornei pós-tribulacionista, que existe um pequeno detalhe que às vezes a gente deixa de perceber no pré-tribulacionismo. Não quero eu ficar dando argumentos ou tentando explicar o pensamento do outro. Mas uma coisa que eu entendia, que eu fui ensinado assim, é que a igreja primeiro seria arrebatada, aí surgiria o anticristo, ele duraria por um período de tempo ali que eu discordo, mas amém. E depois voltaria Jesus Cristo com a igreja e faria um novo arrebatamento, digamos assim. E o meu problema que eu vejo nisso, quando eu entendo que o arrebatamento só ocorre depois da manifestação do anticristo, tem um problema que as pessoas vão passar nesse momento, que muita gente vai olhar para a Bíblia e vai falar assim, tem alguma coisa errada com a teologia pré-tribulacionista. Porque a esperança da pessoa é ela ser arrebatada antes de surgir o anticristo. E quando a pessoa passa por esse momento e que ela percebe que, pelo meu entendimento, ela estava errada, pode acontecer de muita gente desfalecer na fé. Então, eu prefiro primeiro olhar para a Bíblia e ver o que a Bíblia já me diz, e a partir disso ir entendendo. E no caso da preocupação futura, realmente para mim não é preocupação nenhuma se Jesus voltar hoje ou voltar daqui 100 anos, independente de quando acontecer, eu creio que eu vou estar no céu, independente do momento do arrebatamento. Mas uma preocupação é das pessoas que não entendem o pós-tribulacionismo, nunca ouviram falar, e se de fato estiver certo, quando vier o anticristo, se essa pessoa vai desfalecer ou não da fé. Porque eu, por muito tempo, fui introduzido numa teologia que eu não entendia, que eu não conseguia ver os ensinamentos de acordo com a Bíblia, mas quando eu perguntava não tinha uma resposta definitiva, e muitas das vezes eu só era colocado sem resposta de que é isso, tem que ser assim, e não conseguia entender uma outra visão. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Mauro. Pastor Mauro, lá em 1 Tessalonicenses 4:16, Paulo explica o seguinte, pastor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pastor, a palavra alarido, no grego, vem da palavra davantouri, significado grande alvoroço, barulho, ruído, combate. Como explicar esse arrebatamento secreto que o pré-tribulacionista defende? Se Paulo diz que é com alarido, com barulho, Jesus vem com trombeta, com barulho, com voz de arcanjo. Pastor, 3 minutos. Muito bem. Eu vou falar algo aqui que nem dentro da nossa igreja não fala por medo. Quando a primeira trombeta ela tocar, aqueles que morreram, aqueles que dormiram, Paulo usa a palavra dormir, aqueles que morreram em Cristo ressuscitam primeiro. E esses vão ficar 40 dias aqui na terra, até tocar a segunda trombeta, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, para aqueles que estão vivos. Então, quando tocar a segunda trombeta, 40 dias depois, aqueles que estão vivos recebem um corpo imortalizado, um corpo incorruptível, e então aqueles que já ressuscitaram há 40 dias, eles vão na frente, e nós, os que estivermos vivos, se fosse agora, vamos atrás. O Senhor disse a palavra alarido. Alarido é um sinal para a igreja. A voz de arcanjo é um sinal para Israel. E a trombeta é um sinal para as nações. Esse alarido, só a igreja irá ouvir. E eu dou um exemplo. Jesus sai. Ele sai da água, e o céu se abre, e uma voz diz: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Eu vou para outra. O apóstolo Paulo está indo para Damasco, uma luz forte aparece,
e veio uma voz até ele, e que estava falando em hebraico. Todos que estavam em torno de Paulo, ou de Saulo de Tarso, ouvia, mas não entendia. E olha que a voz falava em hebraico. Então, este alarido é só para os salvos, e não para o mundo. Sim. Vamos lá, então. Lembrando, gente, que daqui a pouco nós vamos ter confronto direto, tá? Nesse momento, eles terão o tempo deles de 3 minutos. Tiago, tá marcando o tempo aí, Tiago? Na tela? 3 minutos. Mas depois é confronto direto, tá? Confronto direto. Pastor Frota, a sua pergunta para o nosso irmão Samuel Brito. Eu queria pegar um gancho aqui da pergunta do Josiel sobre o alarido. Em Mateus capítulo 24, 37 ao 39, nos diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pergunta: baseado no texto lido, descreva, por favor, como foram os dias de Noé. Teve trombeta? Teve tribulação? Fala para mim. 3 minutos, Samuel. Amém. Bom, o texto nunca fala sobre tribulação, sobre trombeta. O que o texto fala é que Deus falou com Noé que iria trazer o dilúvio, deu instruções para ele do que... Eu preciso que você fale o seguinte, que foi Jesus quem falou. Já não... Sim. Né? Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Sim, Filho do Homem. Eu só estou construindo a Como resposta. foram os dias de Noé? Sim, só estou construindo a resposta. O texto não fala nada disso, né? O que o texto nos fala é que Deus deu instruções a Noé. Jesus está fazendo uma comparação de Noé com a igreja. Se para Noé Deus deu instruções do que ele deveria fazer, de como ele deveria agir, o que ele deveria construir, o mesmo Deus dá instruções à igreja de como deve adorar, de como deve se santificar, e que ele vai voltar um dia, o próprio Jesus falando que ele iria voltar um dia. E o que ele fala aqui são os sinais. Noé, ele entendeu no coração dele. O mundo não estava percebendo enquanto Noé estava profetizando, enquanto Noé estava falando, ninguém dava crédito à pregação de Noé. Mas ele estava ali e o testemunho dele era a construção da arca. Ele estava testemunhando que iria acontecer algo. Hoje, a igreja testemunha a volta de Cristo, pregando, distribuindo a palavra, um debate como esse, está pregando que vai voltar a Cristo. O mundo, infelizmente, não dá essa atenção, a não ser que o próprio Espírito Santo toque na pessoa. Então, quando Jesus faz essa comparação, ele não está falando que em Noé teve um som, um alarido, mas que ocorreu e ali todo mundo viu. No momento em que desceram as águas, a Bíblia fala que as pessoas pediam para entrar na arca. E Noé falou o quê? Agora a porta está fechada. Essa é uma comparação direta. Lamento dizer que não houve resposta. Houve... A resposta é no Novo Testamento, como Jesus falou. Esquece Noé. Vamos aqui porque Jesus falou. Mas então eu não entendi essa pergunta, Não. pastor. Não, a pergunta, eu entendi o que ele falou, mas eu não entendi o que ele Como quer que eu foi responda. nos dias de Noé. Isso foi Jesus falando. Como foi nos dias de Noé, assim, da mesma forma, será a vinda do Filho do Homem. Vamos lá. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam até que veio o dilúvio. E não perceberam até que veio o dilúvio Entendi. e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. A pergunta é, baseado no texto lido, descreva, por favor, como foram os dias de Noé. Você tem 1 minuto, Samuel. Bom, É. agora eu acho que eu entendi a pergunta do senhor, mas futuramente a gente pode voltar nela, se caso não tiver uma resposta, né? Bom, basicamente Jesus está fazendo uma comparação. Os dias de Noé, as pessoas estavam recebendo a pregação, mas elas não estavam dando atenção, elas não percebiam os sinais que estavam por vir. Os dias atuais, eles têm pregação, têm sinais que estão sendo mostrados, e isso eu creio que tanto o pós quanto o pré acredita que tem sinais visíveis que o mundo está caminhando para o final dos tempos. E as pessoas não dão crédito para a pregação. Elas não percebem porque os olhos delas estão tampados pelo pecado, pelas iniquidades, por aquilo que elas querem acreditar. Hoje é a mesma coisa. As pessoas não querem dar ouvidos, não querem perceber os sinais que estão acontecendo no mundo porque os olhos delas estão tampados. Amém. Maravilha. Eu quero fazer uma pergunta agora para o nosso professor Mauro. Pastor Mauro, olha só, Jesus saindo do templo foi interrogado pelos seus discípulos acerca do fim. Versículo 22 de Mateus 24 diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. A pergunta, pastor, é, os escolhidos aqui, não seria a igreja que estaria aqui no período tribulacional? A pergunta é, os escolhidos aqui, não seria a igreja que estaria aqui no período tribulacional? O senhor segura um pouquinho a sua resposta e eu quero falar de mais um patrocinador nosso. Tiago, o nosso patrocinador, Josiel Frota, coloca na tela aí rapidinho, é um dos nossos patrocinadores. Gente, deixa eu te falar.
E para você que é empresário, dono de padaria, dono de lanchonete e dona de casa, eu recomendo esse canal. Tá aqui, ó, Josiel Frota. Esse é um canal de receitas profissionais e artesanais. Por lá você tem dicas de massa com ponto véu, sem ponto véu, dicas de congelamento, salgados, custos, receitas e precificação. Por lá você aprende também uma variação de diversos modelos de salgado com aquela massa que desmancha na boca. É só você clicar, gente, aqui, ó, no ícone do YouTube, canal Josiel Frota. Gente, esse canal também faz parte do projeto missionário. Então você entrando lá, se inscrevendo por lá, você também vai estar ajudando a obra missionária e esse canal Josiel Locutor. Maravilha! Mestre Mauro, a sua resposta. Bem, esse texto aí não fala da igreja, fala dos escolhidos. O escolhido aqui é a nação de Israel. É a nação de Israel. Que esses dias não fossem abreviados, que é os 7 anos da grande tribulação. E para a gente falar sobre isso, todos nós temos que entender as 70 semanas de Daniel, que são 490 anos. Sim. Certo? Que começa em Daniel, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Quando o Gabriel diz a ele assim, sabe e entende desde a saída da ordem para edificar, para restaurar até o Messias. 7 semanas e 62 semanas. Então, 7 vezes 7 dá 49, 62 vezes 7, 434 anos. Depois, lá no versículo 27, diz assim, e ele fará aliança com muitos por 1 semana. Sabemos que as semanas de Daniel não é semanas de dias, é semanas de anos. Então, quando Jesus ele foi para Tiro e Sidom, Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28, Jesus foi para Tiro e Sidom, e Tiro e Sidom não é a terra de Canaã, é o Líbano. Quando o Senhor foi para lá, e aquela mulher, ela foi gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito bem. Quando o Senhor não deveria atender aquela mulher, não deveria. Poder, ele pode tudo, ele é Deus. Ele não deveria, porque a 70 semanas diz que ele viria para os filhos de Abraão, para Israel. Mas o Senhor Jesus, pela fé e pela humilhação dessa mulher, ele vai atender essa cananeia. Quando ele vai atender, as 70 semanas para. Deus coloca um ponto e vírgula. Então, quando Jesus vai para Tiro e Sidom, está ali completando 69 semanas, que são 483 anos. Quando ele para, entra então Efésios 3:2, a dispensação da graça ou a dispensação da igreja. Então, esses 7 anos é onde entra aqui, onde o Senhor citou Mateus 24 e 22. Sim. Onde entra, se esses dias não fossem abreviados, os escolhidos, Israel. Porque vai ser aqui que Israel, a nação toda, vão se converter. A nação toda. Olha, gente, agora o debate tá bom, hein? O debate tá bacana. Se você quiser fazer a sua pergunta aí, manda a sua pergunta para nós. Pessoal da equipe aí, se tiver alguma pergunta, manda para nós aí, pra gente responder, tá bom? Daqui a pouquinho, quando tiver confronto direto, a gente vai passar para os nossos debatedores responder. Pastor Frota, uma pergunta para o Samuel Brito. Sua pergunta nesse momento. Então, é para já. Meu amigo, meu irmão Samuel Brito, em Gênesis 18, 23 a 33, por ocasião da chegada dos anjos a Sodoma, Deus promete para Abraão que jamais destruiria o justo com o ímpio. O que você me fala disso, meu caro amigo? Eu creio que será assim. A grande tribulação, ela não é Deus destruindo o homem. Muito pelo contrário. A grande tribulação é um período de transição entre a terra atual e a nova terra. É um período de transição que marca o final desse tempo atual que a gente conhece e um novo tempo. Eu não creio que a grande tribulação é a ira de Deus destinada à igreja, apesar das 7 taças da ira de Deus estarem presentes nos dias finais da igreja. Mas é importante a gente ressaltar que Jesus disse uma certa parábola que diz assim, que o semeador saiu a semear e semeou a sua boa semente, mas de noite veio o inimigo e semeou a mal semente. E o que Jesus fala ali? Que era para tirar a mal semente antes, para depois tirar o trigo? Que era para tirar o trigo e depois tirar o joio? Não. Cresça junto, ceife junto, e no momento da ceifa se faz a separação. A grande tribulação é o momento da ceifa, que vai fazer a separação entre joio e trigo. Mas a grande tribulação não é destinada para Deus destruir a igreja dele. Muito pelo contrário. A igreja que se martiriza por Deus, ela ganha uma recompensa que a gente pode ver lá em Apocalipse. Os mártires, eles não são iguais os cristãos comuns que morreram antes.
há uma diferença entre esse povo. Mas isso não quer dizer que haverá diferenças no céu, serão todos um único povo. Os mártires terão um lugar de destaque, digamos assim, que é o que a Bíblia nos diz. Certo? Então, eu não vejo problema algum no texto e não vejo nenhum tipo de ofensa à promessa Posso dita dar no uma texto. pequena palavrinha? A gente daqui a pouco vai ter o confronto direto, aí a gente já vai, os senhores podem... É que a resposta foi... Você concluiu, Samuel? Concluiu, né? Não, eu creio que sim, mas eu não entendo o porquê do pastor tá bravo. Senhores, deixa eu falar para vocês. Aí aqui, ó, deixa eu explicar ao senhor. A impressão que tem que são 2 contra 1. É claro que não é, tá? É que eu combinei com o pastor Frota o seguinte, ele vai refutar o Samuel, eu vou refutar o mestre Mauro. Daqui a pouco será confronto direto, então o senhor pode falar tanto para ele quanto para os dois aqui, tá? Sem nada pessoal, é claro, né? Que é um debate e nós estamos aqui... Não existe, né? Não existe nada pessoal. Sabendo que a igreja será arrebatada antes ou depois, o que importa é que nós iremos morar com Jesus na glória. Eu vou iniciar agora uma pergunta que vai ser confronto direto, né? Já estou ansioso para esse confronto direto. Aí os senhores podem conversar entre si diretamente. O pastor Frota pode refutar o Samuel, pode refutar o mestre Mauro, e aí é direto. Nós queremos esclarecer que o pastor Frota é pré-tribulacionista, eu sou mas eu sou imparcial aqui, tá, irmão? Sim, imparcial completamente. Respeito a opinião de todos, entendemos que Cristo sim virá buscar a sua igreja, seja antes, seja depois, seja no meio, como diz os mesos tribulacionistas, mas ele virá, né? Eu vou iniciar a pergunta, mas antes, nosso irmão Tiago, coloca aí para mim mais um comercial, Frota Rodrigues. Olha, gente, esse canal, que bacana, esse canal Frota Rodrigues. Para você que tem uma vida de agitação e correria, eu te indico esse canal, Frota Rodrigues. Um canal que mostra diariamente plantas ornamentais, frutíferas e paisagem deslumbrante. Vídeos longos e curtos, imagens do campo produzidos no interior do estado de São Paulo e no estado de Minas Gerais. Se inscreva nesse canal aqui, gente, ó, tá iniciando 426 inscritos, né? Então deve ter mais. Então, vá lá, se inscreva no canal que é do Pastor Frota. Tá bem novinho, mas ele é um dos nossos patrocinadores aqui hoje do nosso debate escatológico. Vamos então para a nossa primeira pergunta agora, para o confronto direto. Aí os senhores poderão refutar, tanto o pastor Frota refutar o mestre Mauro, porque aqui nós somos imparciais. Enfim, os senhores podem ficar à vontade. Enquanto isso, você que está na nossa live, se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal, gente. Josiel Locutor, estamos iniciando, mas é para obra missionária, ok? Pastor Mauro, e para você que... Opa, estou aqui numa folha errada aqui. Vamos lá. Pastor Mauro, por que os cristãos de todas as eras passaram por tribulações? Por exemplo, Paulo morreu decapitado, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado, outros arrastados pelas ruas da cidade. A pergunta é, pastor, se os irmãos da era cristã sofreram tanta retaliação e perseguição, por que essa geração atual ficaria ilesa de passar pelo período tribulacional? Eu reitero aqui, dizendo o seguinte, essa geração mimada, pastor, essa geração de escândalo, essa geração de mimimi, essa geração que nós estamos, por que nós estaremos livres da perseguição se os irmãos da era passada sofreram perseguição e morreram? Sua resposta, pastor. Confronto direto agora, irmãos. Olha, os meus avós passaram. O meu tio passou. Levou pedrada, porque estava pregando em uma praça. Parentes meus quase que foram mortos por causa do evangelho. Então, o senhor buscou lá no passado, pois eu trago agora do presente. Eu estive fazendo missão em Recife, em 1977. E eu passei uma perseguição lá. É só entrar no Google aí. Coloca assim, Padre Vitor Miracapilo, cidade de Ribeirão, em Recife. Esse padre me perseguiu até a alma. Ele foi expulso do Brasil porque o prefeito pediu para ele fazer a missa no 7 de setembro, no horário que o prefeito queria. E ele não fez, ele fez às 6 horas da manhã e o prefeito queria que fizesse às 10, aí ele disse assim, quem manda aqui sou eu. E esse homem, ele me perseguiu até a alma. Agora, sobre os crentes mimi, né? Olha, nós somos, eu, o senhor, somos uma geração que nós viemos de uma geração que não tinha internet, WhatsApp, Facebook. Nós éramos do tempo analógico e nós passamos para agora esse momento.
Então, nós somos uma geração única, viu? Nós somos uma geração única, que passamos do tempo analógico para esse tempo agora. É porque o Senhor Jesus, em Lucas 18, ele faz uma pergunta: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Ele faz essa pergunta e deixou pra gente pensar: haverá fé na terra? E esfriamento. Porque a luta traz para o homem uma vontade de vencer. Tem luta. Que luta que nós temos? Eu tomei um cafezão muito gostoso hoje. Almocei muito bem. Um pedação de frango assado. Eu não estou passando luta nenhuma. Luta nenhuma. Então, essa geração que nasce hoje com a mentalidade. Hoje, por exemplo, um pastor hoje não pode falar a palavra vara. Não pode falar a palavra vara no púlpito. Não pode falar. E tem alguém lá do outro lado dizendo: não, não tem vara. Mas eu fui criado com vara. E agradeço pelas varas. Então, essa geração mimi, eu tenho dó deles. Sim. Eu tenho dó dessa geração. Maravilha. Bem respondido. Agora o pastor Frota vai fazer uma pergunta agora para o nosso Samuel Brito. E agora, os senhores, fiquem à vontade, tá? Agora vocês podem refutar uma outra aí para a gente... Quero pegar um gancho aqui, Josiel. Sim. No que você falou sobre tribulação. Primeiro, temos que fazer a diferença entre tribulação e a grande tribulação. Tribulação pode ser no plural. Tribulações, problemas, perseguição. A tribulação é no singular. A grande tribulação é no singular. Dessa Jesus falou: nunca houve e nem haverá jamais. Agora tem um texto aqui, em Apocalipse 3:10. Está escrito: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Pergunta: qual será a hora da tentação que sobrevirá sobre todo mundo? A resposta é do nosso Samuel Brito, e o pastor Mauro pode interferir agora, tá? Agora certo. a gente vai para o confronto direto. Pode interferir. Pode responder. Tempo livre, Samuel. Amém. Eu acho que eu vou fugir um pouquinho do que o senhor propôs. O senhor pediu para eu falar qual que é a hora da tentação. Eu creio que esteja falando sim da grande tribulação. E eu creio que esteja eu falando. tenho certeza. Eu creio que esteja falando que é a grande tribulação, e eu creio que esteja falando que vai ser guardado. Só que a palavra guardado, no grego, que é o texto original, é terioek. Essa palavra, ela dá o sentido, sim, de guardar fora. Amém, tudo bem. Só que essa mesma palavra é utilizada em João 17, quando Jesus ora por si, pelos seus discípulos e pelos seus futuros discípulos. E o uso da palavra é: não te peço que os guarde, que os retire do mundo, mas que o guarde do maligno. Jesus está dando uma mesma palavra, o mesmo texto, é o mesmo escritor falando a mesma palavra. Guardar fora, mas um guardar fora, não fora do lugar, mas fora do alcance do maligno. Não guardar fora da grande tribulação, mas guardar que a tribulação não atinja. Assim eu posso puxar lá em Noé, como foi falado antes. Noé estava naquela tribulação, estava no dilúvio, mas ele estava sendo guardado. O povo de Israel, lá no Egito, foi guardado durante as 10 pragas. Discorda. Noé não estava na tribulação. Então Noé não estava na terra? Não. Noé estava na terra, mas foi Então, ele estava no guardado local. e preservado Foi na água. guardado, é o Quem que eu estou estava falando. na tribulação, pastor Mauro, quem era? Quem foi engolido Pastor, com pelo todo dilúvio. respeito, me parece que o senhor não está aceitando minhas respostas. Independente da que sua ela tem que crença, ser correta, independente João. da sua crença, pastor, o senhor pode crer no que o senhor quiser, Não, nós mas o senhor estamos tem que aqui, respeitar nós o que eu estou estamos falando. debatendo algo bíblico. Eu Não é estou o que eu falando acho, Bíblia, é eu estou bíblico. falando que a Bíblia diz, eu estou falando os termos originais da Bíblia, terioek, a mesma palavra usada em 2 textos diferentes, com o mesmo sentido. Primeiro que a guardar. oração que Jesus fez foi pelos discípulos. Amém? E os discípulos não E é a também igreja fala... como um todo. Não, vamos ler o texto então, Né? pastor? Lê lá, por favor. Vamos ler o Vamos texto? para a Bíblia, gente. Fica mais João claro. 17. Capítulo 17, versículo 20. Eu não rogo somente por estes, os discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Se esses aqui não são os futuros discípulos, quem são, pastor? Sim, concordo. Então o senhor tem que aceitar o que eu estou respondendo. Não, as respostas elas têm que ser corretas e não deve haver a minha opinião, ela tem que ser a Bíblia. Eu Então, estou falando quando no Apocalipse foi dito, e eu guardarei da tentação, O ele mesmo falou de uma pedido para tentação, guardar. falou da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, veja bem, quando o irmão falou que Pastor, guardar não é retirar. Entenda o sentido da palavra. Guardar não significa retirar. proteger. São coisas diferentes. proteger. Guardar é uma coisa. Eu tô com essa caneca aqui, eu posso guardá-la aqui embaixo. Retirar, eu tirar para fora do estúdio. Entendeu? vamos ficar com essa opinião sua. O que o senhor fala? E aí, mestre Mauro, qual que é a sua opinião, biblicamente?
O mesmo texto, Apocalipse 3, versículo 10. Eu te guardarei da. Isso. Se tivesse escrito na, Isso, perfeitamente. Daniel foi liberto na Isso. cova e sentiu o cheiro, o bafo dos leões. Sadraque, Mesaque e Uhum. Abednego foram libertos na. Mas aqui não é uma contraposição. Aqui não está na, está da. Antes que aconteça, antes que venha Tá protegido. esse momento terrível, eu tiro vocês, eu arranco Isso vocês, eu escondo vocês, eu liberto vocês. Amém? Perfeito. Como eu disse anteriormente numa pergunta que foi feita, Deus destinou durante a grande tribulação as 7 taças da ira. Para mim, o texto está falando aqui a hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, né? Como eu disse, eu creio que esteja falando da grande tribulação, embora a palavra não seja essa, só que tentação, ela não quer dizer especificamente somente tribulação, mas tentar alguém. Eu posso estar sendo tentado nesse Essa exato não. momento. Essa é a Eu tentação. posso estar sendo tentado nesse exato momento a cometer algo que eu não quero. E Deus tem me guardado da hora dessa tentação. Essa não. Essa é a Posso fazer uma pergunta? tentação. Sim, senhor. Fique à vontade. Irmão Samuel, como é que o senhor interpreta as 70 semanas? Bom, eu até anotei aqui, eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Para mim, as 70 semanas de Daniel já estão cumpridas, eu não tenho problema nenhum em falar isso. As 70 semanas, se a gente for lá no texto, é Daniel 9, certo? Todas? Todas as 70 semanas estão cumpridas. Ué, mas Biblicamente falando, Tá pastor. muito longe, né? e os 7 anos? Por gentileza, eu tô debatendo com quem aqui? Não, o senhor está debatendo com o mestre Mauro. O pastor Frota. Isso aí. Pastor, o senhor vai refutar os dois, tá? Refutar os dois. Porque me parece que eu tô debatendo contra dois. Essa não é a proposta do debate, tá? A proposta Tudo bem, do eu não tenho debate. problema nenhum com isso, mas eu Sim. quero seguir o que propõe. Não, o a texto. proposta do debate o senhor vai debater com o mestre Mauro e o pastor Frota vai refutar, sendo ele pré-tribulacionista, mas vai refutar os dois. Como, por exemplo, pastor, o senhor pode fazer perguntas para o pastor Mauro, vou biblicamente, tá? Mas não pode ter a ideia de que são 2 contra 1. São Entendi. um contra Entendi. um aqui, Entendi. tá? Nós não somos inimigos, nós somos oponentes, apenas com opiniões de divergências, né? E convergência em algumas coisas, ok? Quem vai perguntar é o mestre Mauro? Perguntou para mim, que eu vejo sobre as 70 semanas. Tá, pode Bom, responder. vamos ao texto, né? Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então, o texto, assim como muitos textos bíblicos, ele inicia com um breve resumo do que vai falar o texto e depois vai destrinchando, certo? Creio que o senhor concorda comigo nisso, né, mestre Mauro? Ao longo da Bíblia a gente vê isso. A Bíblia começa com um breve resumo e depois vai falando sobre o texto. E aí, 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias. Aqui a gente já pode ver, existe um início, a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, e tem um fim, até o Messias. A profecia ela já se autodenomina com um início e um fim. O próprio texto já nos diz. E essa ordem, ela foi dada quando? Foi dado para Daniel. Eu peço perdão que eu não lembro de qual o ano. Eu peço perdão quanto a isso. Eu creio que o senhor possa ter a resposta, certo? Sim. Se o senhor quiser falar sobre, eu não lembro de cor, Eu falo. estou um pouco nervoso. A 70 semanas ela começou em Neemias capítulo 2, versículo 1. Amém. Bom, vamos continuar no texto, né? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Aqui está dizendo as primeiras 2 partes da profecia. 7 semanas e 62 semanas, somando 69. Até aqui tem uma ordem, que vai ser o quê? Restauração da cidade. A primeira parte da profecia já está cumprida. A segunda parte, que é o Messias, vai falar sobre o Messias. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias. Depois de 62 mais 7, dá quanto, mestre? O senhor sabe melhor que eu matemática. 62 mais 7, 69. Sim. Depois de 69, 70. Depois das 62 semanas, na semana 70, o Messias será tirado e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, o santuário, seu fim será como uma inundação. Isso. E até o fim haverá guerra e são determinadas as soluções. Aqui o texto ele diz começo, meio e fim. Sim. No final da última semana, o Messias é tirado e não será mais. Ou seja, o Messias, Jesus Cristo, é tirado da terra e ele não vai mais voltar como Messias em forma humana. Ele vai voltar somente agora em forma glorificada. Sim. E eu creio nisso. Concordo. Só que a profecia ela já se autodenomina com início, meio e fim. Sim. E a pergunta que Agora, eu queria... o versículo 27. Vamos ler o 27, não tem problema. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade... Então, tem mais uma semana aí, né?
Sim, está falando sobre o Messias. Sim, Eu creio que esteja falando sobre o próprio Messias. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. sim. Mas esse ele não é o Messias, é o anticristo. Mas no texto não diz anticristo, mestre. Ué. O texto está falando o Messias. Aonde que o senhor vê o anticristo aqui, mestre? Eu quero entender que o senhor, como especialista em tipologia, o senhor entende que está falando de Cristo aqui. Não é possível falar que é anticristo aqui se o texto não fala. Não O senhor está falando. colocando a palavra na Bíblia, pense. Não, Com não. todo o respeito que eu tenho pelo Não. senhor. Mas o senhor está colocando a palavra na Bíblia. Lamento muito, mas você está falando que tem todo respeito, mas você não tem respeito nenhum. Quando o pastor fez a pergunta para você ficou tremendo aí, entendeu? Eu confesso Então, que eu tô nervoso, tô diante tá de nervoso? dois expoentes. Nervoso. Agora, Nervoso tá- também. Eu está fiquei tremendo. quando casei e não leva a nada. O importante é Bíblia. A pergunta que eu vou fazer, você aprendeu com quem isso? Eu aprendi na Bíblia, mestre. Ah, É só a gente ler a Bíblia. então, peraí. Então tem exegese, é a interpretação da Bíblia. Então você fez uma exegese. Mestre, eu é quero fazer uma interpretação pergunta pro senhor. sua. Eu quero fazer- Então não dá. Eu quero fazer uma pergunta pro senhor. O senhor está me Não, dizendo que então aqui, não dá. que aqui é o anticristo. Eu quero saber onde o senhor vê o anticristo aqui, mestre. Foi a minha pergunta. Porque o senhor falou que está falando do anticristo. Ele firmará um concerto. Ele firmará um concerto Com com muitos muitos. por uma semana, na metade de semana para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Se o senhor não conseguir ver que está falando de Cristo aqui, eu Sim. peço perdão pro senhor, porque o senhor é um mestre em tipologia. Quem que é capaz de fazer cessar o sacrifício? Não é o próprio sacrifício de Cristo que foi capaz de fazer cessar o sacrifício da oferta de manjares? Não foi. Então, Cristo não Pera aí. salva. Calma aí. Você está embananando a coisa. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana. O anticristo vai fazer um concerto com a nação de Israel. Na metade da semana, ele vai quebrar esse concerto. Eu gostaria de saber aonde que está escrito esse texto, então, já que é exegese bíblica. Mateus 24. Vamos a Mateus Vamos para a 24. Bíblia. Mateus 24 e o versículo 14. Mateus 24, 14. Quer que eu leia? Por favor. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então verá o fim. Agora o 15. O 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, que está no lugar santo, quem lê entende? Amém? Então, quando o anticristo ele fazer este acordo, a nação de Israel vai ungí-lo como o rei deles. O rei, porque eles estão esperando o Messias, eles vão receber o anticristo. Eles esperam o Messias, mas vão receber o anticristo. Então, esse anticristo... Como... Aí eu queria fazer uma pergunta, mestre, rapidinho. Peraí, Não, vou aproveitar só. Depois o senhor pode responder, mas só para ficar bem claro. O senhor falou no começo do debate que o povo de Israel ainda tem uma aliança com Deus. Se o povo de Israel rejeitou Cristo na primeira vinda, vai rejeitar Cristo na grande tribulação, vai aceitar o anticristo, como que Deus ainda vai salvar esse povo? E se lá em Efésios 2,14 fala que caiu a distinção entre dois povos, fez uma única nação que vai ser reinada no céu. Então vamos lá. O anticristo ele vai fazer um acordo com Israel. Aquele cavaleiro do capítulo 6, versículo 1 e 2, um homem que vem montado em um cavalo branco, vem com arco, e ele será coroado. Ele será coroado. Ele não vem coroado. Esse aí é esse cavaleiro é o anticristo. Muito bem. Na metade da semana, ele vai quebrar, ou seja, 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ele vai quebrar essa aliança, ele vai cair a máscara dele, ele vai tirar a máscara, porque ele vai entrar no templo, que vai ser construído, o templo de Salomão, e vai falar blasfêmia contra Deus. Vamos aí para a segunda carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Ele vai zombar dos objetos de culto, que é o altar de bronze, a pia, a mesa, o candelabro. Ele vai zombar. Mestre. Aí a nação de Israel, eles vão abrir os olhos. Mestre, tudo bem. O senhor queria isso, eu não sou contra o que o senhor Samuel, queria, mas eu gostaria de entender. Samuel, Eu gostaria de entender. Se a nação Samuel, de Israel já rejeitou Samuel, Cristo 2 vezes, por que Samuel, Cristo aceita Deixa eu depois? falar agora. Samuel, não é o Maurinho, o Gaguinho. Isso aqui, as grandes mentes, como Antônio Gilberto, ouviu falar dele? Já ouvi falar assim, senhor. Ouviu falar, né? Eu tive aula com ele. Antônio Gilberto, as mentes pensantes. Ensino isso.
eu vou acreditar nele ou em Eu você? vou acreditar no que a Bíblia diz. A Bíblia nunca então fala. eles não ensinam a Bíblia. A Bíblia nunca Ah. fala sobre uma tribulação de 7 anos que o senhor está propondo. A Bíblia nunca fala sobre Pelo Israel amor de Deus. sendo regenerada com Cristo, porque Israel rejeitou a Cristo. E como que o senhor disse, 2 vezes rejeitou Cristo. Rejeitou na primeira vinda e depois rejeita quando vem o anticristo abraçando o anticristo. Como pode um povo que rejeita Cristo 2 vezes ser salvo? Que foi o que o senhor me disse no começo do debate. Eu já vi tanto crente rejeitar Cristo 10 vezes e voltar. Então, eu não tenho Mestre perdão? Mauro, preste atenção, a gente tem que saber diferenciar a pessoa que se desvia e a pessoa que faz... qual que é a palavra? Eu peço perdão. 1 Tessalonicenses 4. Então, a pergunta que eu faço é o seguinte. Quando é que a nação de Israel, eles vão se converter? Totalmente. Mestre, em nenhum momento. Ah, não A vai? nação de Israel não tem conversão. Que Cristo isso? falou... Vamos ler a Bíblia? Eu vou na Bíblia mesmo. João capítulo 1. Vamos lá comigo. Eu sei. João capítulo 1. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. A nação de Israel, a aliança com Israel, morreu em Cristo. Nós vivemos a nova aliança. Eu creio que o senhor também pense assim. Nós vivemos uma nova aliança. A partir do momento que um israelita, um judeu, um muçulmano, um árabe, seja quem for, aceita Cristo, ele deixa aquela etnia dele e passa a ser cristão. A nação Israel não tem parte com Cristo. Romanos 18, versículo 23 e 24 diz assim. Eu vou ler Romanos o 17. 18? Olha, 18, 11. Romanos 11, versículo 17 diz assim. E se algum dos ramos foram quebrados, que é a nação de Israel, certo, pastor? E tu sendo zambujeiro, que somos nós, fosse enxertado em lugar deles. Direito, né, pastor? Sim, Nós que não tinha direito. não tinha jeito nenhum. E feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aí Paulo dá uma dica, um conselho. Não te glorie contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse O senhor enxertado. acabou de me responder o que eu queria. Pera Os ramos aí, foram quebrados e nós deixa fomos eu enxertados. A igreja foi concluir. Dá enxertada. para ler? Pode ler. fica à vontade. Obrigado, então. Deixa o pastor ler. Eu agradeço. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que é a nação de Israel, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também serás cortado. Agora vai. Mas também eles, se não permanecerem na incredulidade, quem eles? Eles quem, pastor? Israel. Israel. Eu falo, Então, Israel. se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque, aí Paulo ainda dá uma coisa. Porque se fosse cortado do natural zambujeiro, tá falando de nós, que nós viemos de lá, e contra a natureza nós fomos enxertados na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria. Então, Paulo está dando a entender que, futuramente, quando os ramos naturais não permanecerem na incredulidade, Deus é poderoso para fazê-los enxertar. E quando é que eles vão abrir os olhos? Na grande tribulação. Aonde está esse texto? O senhor falou que é Bíblia, né? Mas eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou te fazer uma pergunta aqui bem simples. Ah, Jesus, Ó, tem misericórdia de mim. O apóstolo Paulo fala lá no livro, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, o seguinte: o que para mim era ganho, no versículo 7. Eu vou começar até no versículo 5. No versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, e segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo estava falando aqui sobre o seu tempo como judeu. Concorda comigo? Sim, sim. Porque em algum momento ele deixou de ser judeu e passou a ser igreja. Segundo o zelo, versículo 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade, Peraí, ele deixou de ser judeu? como etnia não, mas como crença sim. É impossível uma pessoa crer no judaísmo e crer em Cristo ao mesmo tempo. Ou ela é politeísta. Eu imagino isso. Se uma pessoa ela é praticante do judaísmo, ela não tem como ser praticante do cristianismo. Não, o senhor disse que ele deixou de ser judeu. Como fé, sim. Como etnia, claro que não. Só que o judeu tem duas palavras, é a etnia e a fé. A pergunta que eu gostaria também de fazer é se a igreja
vai para o céu. Vai, com certeza. Mas a igreja vai para a Nova Jerusalém. Com certeza. É. É destinada a ela. Depois o senhor iniciou aí dizendo que a igreja vai para uma nova terra. Desculpa, eu não entendi a pergunta, mestre. A pergunta não, estou pegando a palavra sua. Você disse que a igreja vai passar para uma nova terra. Por quê? Porque... Quando que eu falei isso, mestre? Opa, gravado aí. Não, eu tô perguntando porque eu não me lembro de coração. Mas O eu me lembro do que o pós-milenismo? senhor tá falando. Eu me lembro do que eu falei. Eu falei que esta terra vai passar por uma transição para uma nova terra. O novo céu e a nova terra que a Bíblia nos fala. Ah, tá. Então o senhor já está indo lá para Apocalipse, Mas isso é lá 21. no introdução. Acho que não É, cabe muito no debate. Apocalipse 21. Porque a igreja, porque a terra, viu, irmão Josiel? A terra, Deus deu para Israel. A nova Jerusalém, Deus deu para a igreja. A terra é para os filhos de Abraão, é os descendentes de Abraão, é o remanescente de Abraão. A terra é para eles. A igreja, claro que se um judeu aceita Jesus hoje, ele está incorporado no corpo. Então, Jesus vindo, a trombeta vindo, tocando, ele vai subir. Porque ele entrou para o corpo da igreja. Mas a nação de Israel, eles vão abrir os olhos, eles serão salvos. Mas Quando- se eles passam a crer em Cristo, mestre, eles deixam de ser da crença judaica e passam a ser a crença cristã. Assim como foi Paulo. Sim, Assim como foi todos os apóstolos. sim, sim. E uma vez que você se torna cristão, você deixa de ser judeu por crença. A Claro. etnia não deixa. Eu não vou deixar de ser brasileiro porque eu virei cristão. Eu continuarei sendo brasileiro. Sim. A minha etnia continuará sendo Claro. a mesma. A Bíblia, ela fala sobre a pessoa continuar sendo judeu porque ela nasceu judeu. Claro. Mas não porque ela crê na fé judaica. Sim, sim. Se a pessoa passa a crer em Cristo, ela não é mais judia. Ela é cristã. Uhum. Ela sai do Não é. galho quebrado e volta a ser É que o enxerto. senhor disse assim, é que ele deixou de ser judeu. Então, eu quis dar um toque nisso só. Você disse ser judeu. Ah, eu peço perdão pela palavra, mas não é nem questão da etnia, é questão da fé judaica. Sim, sim. Você está dizendo assim, que ele continuou biologicamente sendo judeu. Claro, lógico. Muito bem. Agora, o senhor sabe quem fundou o pós... Pós-tribulacionismo? É. Bom, eu não vou falar para o senhor a respeito de nomes históricos, porque não foi o que eu estudei. Eu estudei a Bíblia, como eu falei para o senhor. Eu coloquei de lado todos os preconceitos que eu tinha. Inclusive, eu poderia falar, por exemplo, de como surgiu o pré-tribulacionismo também, mas eu não creio que seja o tema do debate. Eu acho que o tema aqui é a Bíblia. Mas tudo bem, eu confesso que eu não fiquei estudando nomes, pessoas, momentos. Eu creio no que a Bíblia diz. O senhor crê que na Bíblia diz, e o senhor não estudou, não sabe quem foi os pensadores. Torna a Iniciaram. dizer, Iniciar o pós. eu torno a dizer, eu estudei a Bíblia. Eu não estudei pessoas. Ah, então, nós temos aqui o irmão Samuel, que ele faz uma exegese. Exegese é uma interpretação pessoal do Samuel. Mestre Mauro, eu, com todo respeito, eu me senti particularmente ofendido porque eu estou lendo a Bíblia. Em nenhum momento eu estou fazendo uma exegese como o senhor está apontando. Claro que tá Porque fazendo. a Bíblia, ela foi lida por homens, escrita por homens, logo, os homens têm que entender, não tem que ficar dando entendimento para que uma outra pessoa acredite. Até porque se eu fosse seguir a mesma linha de raciocínio e voltasse ao pré-tribulacionismo, eu ia ter que lembrar lá de, por exemplo, Margaret MacDonald, que foi uma das matriarcas do pré-tribulacionismo. E para mim é herege, com todo o respeito que eu tenho. Mas o que a Bíblia diz, que se ainda que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho que não A seja Margarete esse... MacDonald, desculpe, mas a Margarete MacDonald não tem nada a ver com o pré, tem a ver com o pós-milenismo. Eu sei que o senhor ia falar e eu vou ter uma boa resposta pro senhor. Você vai responder daqui a pouco, pastor Frota, daqui a pouco tem uma sua pergunta. Sim, pastor Frota, tem uma Lázaro. pergunta? Há muitos equívocos, demais da conta. O senhor pode refutar o mestre Mauro, pode refutar o A Samuel. primeira coisa que o nosso irmão Samuel falou é que, uma vez que os judeus rejeitaram a Cristo, não seriam salvos. Eu vejo mais de 3.000 almas salvas aqui, lá em Judá, logo após a ressurreição de Cristo. Ô, pastor, só para deixar claro, só para deixar claro uma Deixa coisa. deixa ele só responder. Calma. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro, enfim, é a história. E aí se converteu naquele dia quase 3.000 almas. E ali tinha muitos judeus. Porque é o seguinte, se converteu logo após a ressurreição de Cristo, mais de 3.000 almas e tinha ali mais de 2.000 judeus. Amém? Tá, outra coisa, vamos lá? Eu posso responder isso aqui rapidinho, antes de você fazer outra pergunta? Pode responder. Responde. Porque é o seguinte,
eu quero deixar claro aqui que o que eu falei da pessoa rejeitar Cristo é quando ela morre rejeitando a Cristo, quando não há mais momento de salvação, para deixar bem claro. Aí não tem nada a ver nem com judeu, nem com grego, nem com ninguém. Enquanto a vida há esperança. Se a pessoa se converter a Cristo em vida, ela será salva. Então os judeus podem se converter e podem serem salvos, Mas não pode? então, pastor, deixa eu explicar uma coisa para o senhor que eu estou falando desde o começo. Uma pessoa só pode ser salva se for através de Cristo, sendo judeu, sendo gentil. Não é Judá que salva e não é o país Cristo, que salva, é o que eu tô Cristo. falando. Então os judeus, meu amigo, além deles terem uma Respeito. promessa... Licença, rapidinho, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que tá bem claro aqui que o senhor não quer ouvir minha resposta. O senhor tá com uma resposta pré-programada, o senhor tá simplesmente atacando, porque eu tô falando aqui que é Cristo quem salva. O senhor pega e fala, não é Cristo que salva. Fala a mesma coisa que eu Está tô falando. gravado lá, nós vamos ver Exatamente, depois. as pessoas podem Está ver, gravado fica à lá vontade. que você falou que os judeus não têm mais perdão, está gravado. O que eu falei, pastor? Que os judeus não têm mais... Manda depois para O nós, que eu irmã, falei, que os pastor? judeus não têm perdão porque rejeitaram a Cristo. O E que eu eu vejo falei? logo após, quase 3.000 almas sendo salvas, logo após a ressurreição. E tinha muitos judeus, inclusive apóstolos que vieram depois, como Paulo, era judeu e aceitou a Cristo e foi salvo. Agora, E eu quero dizer uma coisa rapidinho outra aqui. coisa, um minuto, A né? pessoa, a partir do momento que ela se converte a Cristo, sendo judeu, sendo gentil, independente da etnia dela, ela se converte a Cristo. Ela, como etnia, deixa de ser judeu. Como etnia, não, perdão, como crença. O judeu da crença judaica que rejeitou a Cristo, ele não tem salvação. Porque ele rejeitou a Cristo. O único intermediador entre Deus e o homem foi rejeitado por essa pessoa. Qualquer um, não é só judeu. Então, o senhor tá literalmente falando o que eu acabei de falar. Tá lá, Irmão lá Samuel? gravado, tá gravado. Meus irmãos, nós temos 2 minutinhos. Pastor, só tem 1 minuto. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho. 1 minuto, pastor. Já que os judeus eles não vão ter perdão, explica Apocalipse 7, versículo 8. Vamos lá. É que eu não tô achando que o versículo exatamente, mas o que fala ali que são judeus assinalados, que não se corromperam, lavaram suas vestes. Bom, independente da crença judaica da pessoa, o que a Bíblia nos fala é que o único intermediador entre Deus e o homem é Cristo. Então não tem como a pessoa ter parte com Deus se ela não aceitar Cristo. O que o texto está falando aqui é uma visão profética, está falando sobre pessoas de 11 tribos, né, que é falado no texto, mas ali não está falando que essa pessoa foi salva porque ela era judia. Ela está falando que são pessoas que foram seladas, que foram lavadas. São pessoas que se abstiveram do pecado. Irmão Samuel, o texto está dizendo que foi escolhido 12.000 homens de cada tribo de Israel. E esses homens, entende, são homens, a gente percebe pelo texto que são homens santos, puros. Aí o senhor disse que os judeus não têm chance. Como que eles não têm chance na grande tribulação? Eu queria saber em que momento que aqui está dizendo que ele está sendo salvo por ser judeu. Aqui está falando de 12.000 de não, cada filho, tribo. eu não estou dizendo que eles estão sendo salvos para ser judeu. O senhor disse que os judeus não têm salvação. Mas não tem, porque a pessoa judia, que ela é crente na fé judaica, ela não tem como ser salva, porque ela rejeitou Cristo. Não, mas isso aí... A minha neta de 3 anos sabe. Eu tô dizendo É o que eu estou seguinte, falando desde o começo. Mas eu estou dizendo que nos 7 anos, a nação de Israel vai cair em si. A nação vai cair em si, que eles vão se converter. É isso que eu quero dizer. Então, Mostra para mim o texto. nós temos a Bíblia, Rapidinho, só mostra para mim o texto que fala isso. nós interpretamos a Bíblia literalmente. Só mostra o texto que fala isso para mim. Se a nação de Israel vai ser salva. O debate esquentou, hein? Pastor Mauro vai responder no próximo programa, né? Nós já encerramos o nosso tempo aqui. Eu quero agradecer todos os nossos telespectadores que estiveram conosco até agora. Essa live está gravada. Você pode assistir aí pelo canal no YouTube. Queremos agradecer os nossos patrocinadores, a Padaria Novo Horizonte e o nosso canal no YouTube, José Frota Rodrigues e Samuca Bolos, que não deu para passar aqui. Pode colocar aqui, irmão Tiago, rapidamente, Samuca Bolos. E nós vamos encerrando aqui a nossa live. 1 minuto para cada um despedir do nosso debate. Ok? Enquanto vai passando os patrocinadores aqui, pode passar os 4 patrocinadores. Irmão Samuel, 1 minuto. Pode ser, você quer finalizar? Pode ser, irmão Samuel, 1 minuto. Bom, eu gostaria de primeiramente pedir perdão às pessoas aqui. Eu creio que em algum momento subiu o nível do debate, mas não é nada pessoal. Estamos debatendo a Bíblia. Ficou em aberto a pergunta, mas amém. Não, aqui não é ninguém aqui é dono da verdade, a Bíblia é quem fala a verdade. Eu creio que em algum momento pareceu pessoal, mas estou em paz. A gente continua sendo amigo fora daqui. Vamos tomar um café, comer um bolo lá em casa a qualquer hora. Para mim tá tranquilo. Eu gostaria de agradecer aos irmãos pela oportunidade. Peço perdão se em algum momento eu pareci ofensivo. Tentei defender com tudo o que eu posso a minha fé. E agradecer aos irmãos ouvintes. Maravilha. Mestre Mauro, 1 minuto para suas considerações finais. Pode falar da sua rede social, caso o senhor quiser. 1 minuto, pastor. Irmão,
Josiel, irmão Samuel, o pastor Frota, muito obrigado pelo convite. E estaremos, né, aqui quantas vezes o senhor quiser. A única coisa que eu não gostei nesse debate, que foi bom, para mim foi bom, mas eu não gostei, é quando o irmão Samuel diz, eu interpreto a Bíblia. Então, eu, com 71 anos de idade, encontrei alguém que consegue interpretar a Bíblia do jeito dele e ele acha que é a verdade. Então... Assim, mestre, ao longo da história as pessoas tiveram que interpretar. Alguém começou com uma interpretação e foi passando de pessoa para pessoa. Eu não tive a oportunidade de fazer uma aula de teologia. Isso eu deixo bem claro. Não é porque eu não quero, é porque eu não tenho condição. Eu falo até para o irmão Josiel em off, eu gostaria realmente de ter condição de fazer teologia. Só que eu não tenho essa condição. Talvez um dia Deus vai preparar. Mas não é porque, foi igual o irmão Josiel falou, eu nem gosto de falar que eu sou teólogo autodidata, foi ele que falou sobre mim no começo do debate, eu falo para ele nem falar essas coisas, porque não existe isso, teólogo autodidata, né? Eu creio que não existe. Só que o que eu posso fazer é ler a Bíblia e interpretá-la do jeito que ela está escrita. Amém. Então posso falar só uma coisa, então. Samuel, eu te dou a bolsa para você estudar. Ai, que maravilha. Ganhou a bolsa. Eu te dou a bolsa, é sério. Que presente maravilhoso. Eu dou ou não dou a bolsa? Que presente maravilhoso. Maravilha. Você estuda comigo 3, 4 anos. Ganhou no debate. Entendeu? Pronto. Pastor Frota, 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero só agradecer essa oportunidade, né? Agradecer também aos nossos telespectadores pela oportunidade de estar nos vendo neste momento, né? Ao pastor Mauro, com essa sabedoria de Salomão, ao nosso amigo Samuel. Eu só quero deixar para os nossos telespectadores, nesta live, para finalizar, Apocalipse 13, 6-8. E depois vocês me dirão se vai sobrar alguém para o arrebatamento da igreja. Amém? Que maravilha. Queremos agradecer todos que estiveram nessa live, a missionária Andréia, né? Inclusive eles estão aqui nos bastidores, é o canal da missionária Andréia. Vá lá, gente, no YouTube, canal Missionária Andréia. Eles estão aqui, a ela e o esposo Hugo, né? Deus abençoe vocês que estão nos prestigiando. Os apoiadores João de Oliveira de Santo André, São Paulo, e o João Pedro lá, daqui de Taubaté, da padaria Novo Horizonte. Minha gente, nós vamos ficando por aqui. Quero agradecer ao mestre Mauro pelo convite, por ter aceitado o convite. Pastor Frota, Deus abençoe. Pastor Frota é meu pai. O nosso Samuel, que vai estar aqui, né, comigo em vários debates, que ele também é um dos apoiadores do canal, vai estar comigo também mediando debates. Deus abençoe sua vida, Samuel. Agradeço a todos vocês que ficaram conosco até agora. Olha, não se esqueça, ainda dá tempo, gente. Se inscreve no canal Josiel Locutor, porque esse canal ele divulga a obra missionária. É um projeto missionário que nós temos em ajudar os missionários em Malawi, na África. Tá? Deus abençoe todos vocês que ficaram conosco até o presente momento. Obrigado à nossa equipe, a todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Deus abençoe.